Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Amor Calopsita e hoje eu vou estar falando nesse vídeo como eu fiz para ensinar as minhas aves a assoviar e a cantar, tá bom? E antes disso, se você ainda não é inscrito, se inscreve, compartilhe o vídeo para poder estar me ajudando aqui. Como eu já havia falado em outros vídeos, o Biel é minha calopsita mais velha, desses que eu tenho. Eu tinha uma outra também que faleceu. Às vezes eu sou um pouco repetitiva, né? Porque tem gente que está assistindo o vídeo pela primeira vez. Então eu tinha quatro calopsitas, hoje eu tenho duas. Eram duas fêmeas e dois machos, e hoje eu tô com dois machos e uma fêmea. E eu vou falar aqui minha experiência para vocês também, se as fêmeas são capazes de emitir sons ou não, tá bom? Então, aqui vocês podem ver, é o Biel, que é o macho, o Billy, que é macho, e a Bela, essa lutino, que é toda amarelinha, é uma fêmea, tá? Quando o Biel, que é o mais velho, chegou aqui, ele tinha por volta de 3 meses, ele não emitia nenhum tipo de som. Como ele estava muito assustado, é comum quando você adquire uma ave, ela ficar até sem se alimentar, sem emitir som nenhum durante um tempo, tá? É comum elas começarem a se habituar ao ambiente e depois virem a começar a aprender algum som. Eu vou tirar isso aqui, gente. Isso aqui é a divisória do viveiro. Deixa eu tirar isso aqui. Então, como eu estava falando, é normal a sua calopsita nos primeiros dias ela ficar bem quietinha, não emitir nenhum tipo de som e você achar que ela não vai aprender, mas você precisa ter muita paciência, tá? Então, o Biel tinha por volta de 3 meses e eu ficava todos os dias repetindo, começa assim com sons mais básicos, né, para sua ave começar a aprender. As calopsitas, elas aprendem a repetir os sons. Não é que elas falam, se comunicam através da fala, não. Elas têm o canto próprio delas, só que como elas convivem com os seres humanos, elas são capazes sim de reproduzir o que elas estão ouvindo. Tanto o que a gente fala, como o barulho de telefone tocando. Então, as calopsitas, elas têm sim essa habilidade. Na minha experiência com as minhas aves, eu percebo que os machos têm mais habilidades em emitir os sons. Até porque na natureza, geralmente as aves, o macho, ela atrai, né? Eles atraem as fêmeas através dos sons, né? Para poder, assim, cortejar a fêmea. Eles usam muito da vocalização. E aí, conforme eu estava falando para vocês, comecem com sons bem curtos, como fio-fio, que é o mais comum, né, que a gente vê. Pausei aqui porque o Billy, toda vez que eu pego o telefone aqui, ele quer falar e assoviar, tá? Como eu tô falando, isso acaba estimulando, né, ele a assoviar. Então, como eu estava dizendo, eu comecei com o Biel, ele tinha por volta de 3 meses. Gente, ele ficou uns 3 meses para poder aprender alguma palavra, algum som. Eu achava até que ele era fêmea, porque ele não emitia nenhum tipo de som, ficava mudo, nem gritar esse som típico da calopsita, né, que é a espécie de um grito, né, que a gente fala, mas é a vocalização da calopsita, nem isso ele fazia. Então eu já comecei até a desconfiar se realmente era macho, tá? E aí, conforme foi passando o tempo, todos os dias eu fazia fio-fio para ele, e não tem jeito, você precisa sim fazer essa repetição. E quanto mais você repete, mais eles aprendem. Começa fazendo sons curtos, começa ensinando, melhor dizendo, sons curtos para sua ave. Se você começar a ensinar uma música muito assim extensa, ele vai ter dificuldade em aprender, tá? As aves, as calopsitas, elas têm capacidade sim de aprender sons, mas você tem que começar aos poucos. Começa ensinando o fio-fio.
Os meus aqui sabem fazer fio-fio, aprenderam alguns sons também, como toque de telefone, manda beijinho, tudo isso você pode estar ensinando. Então você começa com fio-fio, né? Ó, ele tá cantando ali, no caso, assoviando, né? A família Addams. Olha, gente, muito fofo, né? Então, o Biel, ele já não aprendeu a família Addams, tá? Mas o início do hino do Flamengo, ele canta, ele assovia, melhor dizendo, faz o fio-fio também. E aí vai variar de ave para ave. Tem umas que são mais vocais, outras menos, tá bom? Vai depender do comportamento. O Billy, ele é uma ave super assim agitada e ele vocaliza demais, tá bom? E o Biel, coitado, acabou que ficou mais quieto, tá? E isso também pode ocorrer quando você tem mais de um macho no viveiro. Pode ser que quando eles estão juntos no mesmo viveiro, um fique mais quieto do que o outro. Quando eu tiro o Billy daqui de dentro, ou quando o Billy desce por algum motivo, ele começa a assoviar. Então, outra coisa que eu vi, né, observando as minhas aves, que quando tem dois machos no mesmo viveiro, um acaba cedendo nessa questão aí, fica um pouco mais calado do que o outro. Eu não sei se são com todas as aves que isso ocorre, tá? Mas eu percebi que depois que eu adquiri outro macho, o Biel ficou muito mais calado do que ele era, tá bom? Então vocês comecem sempre com sons curtos e sempre repetem, gente. Todos os dias vocês precisam repetir o mesmo som para suas aves aprenderem. Por exemplo, eu vou fazer aqui fio-fio. Então, eu fiz aqui um exemplo para vocês. Vocês vão repetir esse fio-fio várias vezes, vai ter de uma hora para outra que ele vai fazer, tá? É assim, impressionante, porque eu fiquei 3 meses ensinando fio-fio e nada do Billy fazer, até que um belo dia ele começou a fazer. E aí eu percebi que ele começou a aprender sozinho qualquer som que eu fazia, né? Não qualquer, né? Mas assim, outros sons, né? Melhor dizendo. E demora, tá? Se sua ave tem por volta de 3 meses, geralmente ela começa a assoviar de 6 meses para cima. Por isso que às vezes a gente fica apreensivo porque a ave não está aprendendo, é porque às vezes a ave é muito nova. E elas conseguem vocalizar melhor após os 6 meses de idade, tá bom? Então eu adquiri ele tinha uns 3 meses, ele não vocalizava. E depois, quando ele completou 6 meses, 3 meses depois, ele começou a vocalizar, tá bom? Outras aves demoram mais um pouco, então você tem que ter paciência. Tem aves que vão aprender lá para os 9 meses, outras um pouco menos de 6 meses. Isso vai variar de ave para ave. Então, o importante é vocês estarem com paciência e todos os dias repetir o mesmo trecho de uma música, o mesmo som, para eles poderem aprender sem se confundir, tá? E depois que o Biel aprendeu fio-fio, aí a gente começou a ver que ele aprendia outras coisas, né? Como ele fala oi amor, ele faz, né, o início do hino do Flamengo, ele faz o som do telefone, isso aí ele aprendeu sozinho, né? Quando ele ouvia o telefone a tocar. Então, depois dos 6 meses, a sua ave tende a aprender muito mais sons. E uma ave adulta, ela também é capaz de aprender sons, tá bom? Então, isso vai variar muito de ave para ave. O importante é que você não confunda a sua ave ensinando um monte de sons ao mesmo tempo. Foca num som só. Quando ela aprender, você parte para um outro, para uma outra música, sempre o início. Eu vou dar um outro exemplo aqui para vocês, né? Que é a família Addams. Vamos lá. Vocês percebem que, ó, que eles, olha o que eles fazem. Eles até, ó, eles sacodem a cabecinha. Eles dançam também, né? Porque além das as aves aprenderem os sons, elas também aprendem
esse movimento da cabeça, tá, gente? Eu, quando faço esse som, eu sacudo a cabeça e eles também são capazes de imitar essa dancinha, tá bom? De botar a cabecinha pra frente. Olha. Gente, as calopsitas são aves extremamente inteligentes. Elas são capazes de, além dos sons, né, aprender vários truques. Vocês podem ver aí uma porção de vídeos na internet, né, que tem pessoas que colocam certo tipo de brinquedo para calopsita, elas aprendem, né, a brincar com né, são assim, calopsitas são animais extremamente inteligentes e você pode estar, além de ensinar a sua ave a cantar, assoviar, alguns truques também, tá bom? E agora eu quero falar para vocês sobre as fêmeas. Se as fêmeas são capazes de emitir e aprender sons. As fêmeas, elas emitem um som, né, característico da calopsita, que é aquela espécie de um grito deles, né? E a bela, ela não assovia, tá? Ela só tem o canto próprio da espécie mesmo, aqueles, né, gritos, principalmente quando ela tá estressada. Ó, parece que eles sabem o que eu tô falando, né, gente? Ela acabou de dar o gritinho dela aqui. Então, as fêmeas são capazes sim de vocalizar o canto próprio. Algumas fêmeas podem sim, aprender a cantar e assoviar. Só que é um pouco mais difícil, tá, gente? Igual eu falei, os machos são mais vocais do que as fêmeas. Só que as fêmeas podem sim aprender. A outra fêmea que eu tinha, eu ouvia ela falar oi amor bem baixinho, tá bom? Mas assim, os machos, sem sombra de dúvidas, a capacidade de aprender é maior do que nas fêmeas. A probabilidade dos machos cantarem é maior do que as fêmeas, tá? Porque as fêmeas que cantam e assoviam são assim mais raros de você ver, tá? Os machos, todos eles vão aprender, tá bom? Uns vão cantar mais, outros menos, uns vão demorar mais, outros vão aprender mais rápido. Só que pelo que eu vejo, né, os machos eles aprendem, tá? As fêmeas que algumas sim e outras não, tá bom? Então, gente, são essas minhas dicas para vocês. Se vocês querem ensinar suas aves a cantar, a assoviar, comecem com trechos curtos, tá? Para que ela fixe bem aquele som. Se a sua ave é filhote, você pode já começar a ensinar, mesmo que ela ainda não vocalize, porque após uma certa idade ela vai começar a assoviar, tá bom? E depois que ela começa, gente, não pare de ensinar, porque elas podem perder um pouco, né? Às vezes o Billy ele acaba se perdendo na musiquinha da família Addams, ele acaba misturando. Então é sempre bom você estar reforçando aquilo que ele já aprendeu para poder fixar, porque ele acaba às vezes misturando uma música com a outra, acaba falando, né? Então, se você já tem uma ave que já sabe assoviar, continue ensinando ela outros sons, continue ensinando ela, né, a outra parte do início, né, que você ensinou. Começa com o início. Quando ela aprender o início, aí sim você dá prosseguimento a outra parte da música, né? Na internet tem muito vídeo, né, também de aves cantando, que isso também pode ajudar a você, né? Se você não tem muito assim, tem gente que não sabe, né, assoviar, mas na internet tem alguns vídeos já prontos de assovios para calopsita que você também pode estar colocando aquilo da sua preferência, né, do seu time, né? E aí, qual é o tempo que você tem que deixar para sua ave? Não existe assim um tempo certo, tá? Você tá aqui próximo da sua calopsita, faz aí uma repetição aí de 5 vezes, de 10 vezes e para, tá bom? E aí, quando for à tarde, faz novamente de 5 a 10 vezes o mesmo som e para. Faz assim umas 3 vezes ao dia, umas 5 vezes no mínimo, a 10 vezes a repetição
de um trecho que você quer que ele aprenda, que, gente, com certeza ele vai aprender. Você só precisa ter um pouco de paciência, tá bom? E eles também aprendem falar, eles falam muito oi, amor, que como eu chego perto do viveiro e fico, oi, meu amor, oi, amor. E aí eles acabaram aprendendo e é muito fofo, né, quando eles falam. Às vezes eu chego perto do viveiro e ele fala oi, oi, que era também outra coisa que eu falava muito, porque é uma palavra curta, né, e aí eles aprenderam também a falar. Tem outras calopsitas, né, que falam outras coisas, aí vai depender de como você chama ela. Tem umas que aprendem o próprio nome, né? Então, só basta mesmo você ter paciência, porque as calopsitas são animais super inteligentes e com certeza elas vão acabar aprendendo. Só você ter paciência, tá bom? Gente, então o vídeo foi esse. Se ficou alguma dúvida, se vocês querem outras dicas ou até mesmo sobre o mesmo assunto, deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Não deixem de curtir, de se inscrever, de compartilhar para poder estar me ajudando, tá bom, gente? Então foi esse o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Tchau!